Olá, investidor! Aqui quem fala é o acionista e hoje vamos falar sobre fundos de fundos. O que são esse tipo de investimento? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever em nosso canal, além de deixar sua opinião nos nossos comentários. Fundos de fundos são fundos que investem em cotas de outros fundos. Pronto! O vídeo já poderia acabar aqui, mas como somos investidores de sucesso, vamos aprofundar mais no assunto. Segundo a CVM, esses fundos devem manter no mínimo 95% de seu patrimônio investido em cotas de fundos de investimento de uma mesma classe de ativos. Fundos de fundos do setor imobiliário são um exemplo disso. Eles investem em outros fundos imobiliários, se tornando assim um fundos de fundos do setor imobiliário. Eu acho que são um dos mais conhecidos também pela galera. E por que comprar um fundo de fundos, um famoso FOF? A primeira vantagem em comprar é a de ter o seu capital exposto a variados tipos de fundos, sem precisar lidar com vários ativos. Ou seja, comprando uma única cota de um FOF, você está adquirindo indiretamente a cota de vários outros fundos. Uma segunda vantagem é o valor baixo de investimento para poder ter a vantagem de estar exposto a vários fundos. Muitos desses fundos possuem cotas de aproximadamente R$100, o que torna acessíveis à maioria dos investidores. Investindo em um FOF, você pode ter acesso indiretamente a fundos exclusivos para grandes investidores. Existem alguns fundos que exigem aportes mínimos milionários, e muitos FOFs conseguem ter acesso a esses fundos, coisa que você ou eu, como pessoa física, não conseguiriam ter. Normalmente, eles já são diversificados, possuindo assim um portfólio bem variado, o que acaba sendo um bom investimento para quem está começando a se expor no mundo de investimentos. Por exemplo, você quer começar a investir em fundos imobiliários. Talvez comprar um FOF pode ser uma boa escolha para entender na prática como esse tipo de investimento funciona. Eles possuem vantagens tributárias também, vale ressaltar. Como assim? Eles podem vender cotas de um fundo e depois comprar cotas de outro fundo sem pagar imposto de renda. Diferentemente de eu ou você, como pessoa física, se a gente for fazer isso, a gente teria que pagar imposto, caso a gente tivesse lucro na operação. Mas essa opção está disponível para eles, se eles quiserem rebalancear a carteira. Então, se eles venderem os seus fundos apenas para adquirir lucros e repassar aos cotistas, eles teriam que pagar o seu imposto de renda. Se for só para rebalancear a carteira, então eles acabam não pagando o imposto de renda. Então eles possuem essa vantagem, coisa que investidor pessoa física já não possui. E por último, um item meio polêmico é a gestão profissional. Muitas pessoas não concordam com isso, mas esses fundos possuem profissionais dedicados a estudar o mercado e montar a melhor carteira possível segundo os seus critérios. Então, para muitos, esse pode ser um ponto positivo. Para outros, isso já é algo negativo, porque você acaba terceirizando suas decisões, e outros ainda falam que mesmo com um gestor profissional, eles não conseguem a rentabilidade que uma pessoa escolhendo bons ativos consegue. Mas isso é outro assunto, é um assunto meio polêmico que eu não vou adentrar nesse vídeo. Tem um estudo muito bacana do canal Não Seja Manada que ela fez a respeito de fundos em relação a outros fundos. Vou deixar o card aqui em cima, se você quiser conferir é só clicar. E tem algumas desvantagens o FOF, não é tudo as mil maravilhas. Eles possuem alguns pontos negativos. Um deles, e é o mais famoso, é a dupla taxa que você paga. Como assim? Você deve estar se perguntando que dupla taxa é essa? É porque fundos normalmente cobram taxa. Afinal, não existe almoço grátis, né? Eles precisam ganhar dinheiro de alguma forma. E a forma que eles encontraram para ganhar dinheiro é cobrando essas taxas. Mas que tipo de taxa? Quais as taxas que existem? Existe taxa de administração, taxa de performance e por aí vai. Cada fundo possui o seu regulamento de cobrança de taxas. E como eles investem em outros fundos, você acaba pagando essa taxa duas vezes. A primeira é para o fundo que você comprou, para o FOF, que você adquiriu. E a segunda vez você paga indiretamente para os fundos do portfólio dele. Então o fundo acaba pagando essa taxa e você, por ser sócio desse fundo, acaba pagando também.
Outra desvantagem é que suas decisões ficam terceirizadas, como eu falei. Então elas ficam na mão do gestor desse FOF. Então ele pode acabar seguindo estratégia que, se fosse você no comando ali, você não teria tomado. Pode ser estratégia mais arrojada para você ou uma estratégia mais conservadora, caso você goste mais de riscos, assim dizendo. Então, no fim, você está realmente terceirizando as suas decisões. Você poderia estar tomando elas por conta própria, né? E você está simplesmente pegando carona com esse fundo. Muitas vezes uma pessoa que você nem conhece. Um outro ponto é que, se você for analisar os fundamentos do fundo de uma forma aprofundada, acaba sendo muito mais difícil analisar do que de um fundo imobiliário normal, como um exemplo. Por quê? Porque você vai ter que analisar cada fundo que esse FOF possui em sua carteira. Então, se você fosse analisar um fundo separado, você só ia analisar aquele fundo. Como o FOF possui um conjunto de fundos, se você quiser se aprofundar, você teria que estudar cada fundo por um, assim dizendo, se aprofundar em cada fundo do portfólio dele. Então, no fim, essa diversificação pode se tornar uma faca de dois gumes, complicando muito a análise desse ativo. Essas são algumas desvantagens. Eu vou deixar acima novamente, lembrando vocês, o card lá do canal Não Seja Manada, que ela fez uns estudos muito bacanas sobre fundos de fundos. Então, galera, por esse vídeo é isso. Não deixa de comentar abaixo se tudo que eu falei é verdade ou balela. Até mais, pessoal. Falou!